Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontrolador Speak avançado. No vídeo de hoje vamos implementar um controlador PID de temperatura. Você vai ver o algoritmo necessário para isso, já aproveitando parte do software das últimas videoaulas. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da LCSC. Acesse lcsc.com, confira os componentes eletrônicos. Deseja componente eletrônico com preço abaixo do mercado? lcsc.com. O primeiro link aqui da descrição, também vou deixar link para os componentes utilizados na videoaula de hoje, lcsc.com. Não vamos explicar a teoria de controladores PID, pois já dedicamos uma videoaula de sexta, uma clássica de sexta para isso. Então confira nos cards, eu vou deixar como opção aqui no canto superior direito da sua tela, e assista se ainda não viu. Basicamente vamos aproveitar aquele algoritmo do controlador PID e vamos aplicar um pouco ao nosso sistema que estamos desenvolvendo ao longo das semanas aqui no curso avançado. Temos um motor, temos um leitor de temperatura, um sensor de temperatura, o LM35, que lê uma determinada temperatura. E vamos utilizar o algoritmo PID para tentar estabilizar essa temperatura. Vamos emular um sistema em malha fechada aqui, pois a ideia é a seguinte: temos um PWM que varia na saída, que é aquele PWM para o motor, vocês lembram? Vamos emular que queremos esquentar ou esfriar de acordo com o PWM e paramos esse atuador quando a temperatura estabiliza. E a intenção é manter a temperatura, até já vou encontrar para você aqui. Aqui está a variável do valor ideal, 25.0. Estabilizar a temperatura em 25 graus Celsius, esse é o interesse. No caso, se nossa temperatura abaixa, vamos aumentar o Duty Cycle do PWM. Se a temperatura sobe, vamos diminuir o Duty Cycle do PWM. Então, supondo que uma temperatura baixa, quanto maior o Duty Cycle, mais um dispositivo vai esquentar o ambiente, procurando estabilizar essa temperatura da forma mais suave possível e manter certinho. E quanto maior a temperatura, menor o Duty Cycle, que aí quanto menor o Duty Cycle, vamos supor que o dispositivo atue como resfriador, para procurar deixar ali nos 25. O algoritmo está aí, você pode aproveitar para diversos projetos em que seja necessário implementar o PID, até incentivo você a fazer isso, pois agora com o algoritmo fica simples. Você só precisa de um sistema em malha fechada. E aí nós temos aqui as variáveis, que é o nosso erro de medida. Como você sabe, o PID se baseia em um erro. Nós temos o valor que a gente deseja e temos que ver o quanto estamos errando. Para ver o quanto estamos errando, temos que medir, ter a medida, o dado medido e comparar com o valor ideal. Essa diferença é o nosso erro. A partir daí, atuamos em um ganho proporcional. Verificamos o erro ao longo do tempo, que é a parte integral, e também podemos checar a variação deste erro, que é a parte derivativa. No caso de temperatura, a constante KD normalmente é zerada, não temos um ganho, não temos um valor derivativo, pois a variação de temperatura é lenta, neste caso não é necessário. E aí KD, que é a nossa constante a encontrar, pode ficar zerada. Mas já deixamos o algoritmo PID completo para você utilizar em outras aplicações. Ok? No caso aqui, estaremos efetuando um controlador PI, atuando apenas nas constantes KP e KI. E no caso, os valores que vamos testar na prática são 9.2 para o ganho proporcional e 0.7 para o ganho integral. Aí você pode chutar esses valores, ir arbitrando e verificando no seu sistema até que obtenha o PID necessário e conseguir a sintonia do seu controlador PID. De novidade, então, são estas variáveis aqui. Nós temos a medida e a última medida, temos um valor de PWM. Estas variáveis têm os mesmos nomes daquela videoaula, inclusive.
Aqui então, o código inteiro você já vem acompanhando ao longo das semanas, não convém explicar linha a linha. No loop infinito estamos mostrando o valor de temperatura e de PWM no display e chamando a função para medir e calcular a temperatura. Onde está o PID? O PID está nas interrupções. Aqui está a função de PID, que é a mesma função daquela videoaula. E observe que na função TimeBase, que é uma função que é chamada na interrupção do timer 0, então estamos utilizando as interrupções do PIC 18F4550 para chamar essa função do PID. Aqui, na base de tempo de 100 milissegundos, ou seja, a cada 100 milissegundos, faremos os cálculos, portanto, chamamos a função PID control para efetuar aqueles cálculos. Também estou invertendo a saída apenas para ter certeza, então fazer um debug, verificar que estamos entrando na interrupção, chamando a PID control a cada 100 milissegundos. Na interrupção, vamos chamar o controlador PID no nosso algoritmo. Voltando aqui para a nossa função, quem assistiu já aquela videoaula, quem não assistiu, recomendo que assista, deve se lembrar que criamos uma base de tempo de 1 segundo para simplificar um pouco os cálculos. Hoje, como nossa base é 100 milissegundos, temos que considerar isso. Primeiro, atribuímos a temperature, que é a variável de temperatura, medida em graus Celsius, direto do nosso LM35. Atribuímos a variável measure. Calculamos o erro de acordo com o valor ideal. Portanto, esta variável aqui, a ideal value, está inicializada em 25.0. O erro de medida será 25.0 menos o valor medido. Então, se tivermos uma medida de 23 graus Celsius, o erro vai resultar em 2, para você entender. Calculamos o proporcional, que é o erro vezes a constante Kp. Calculamos o integral, que é a somatória do erro multiplicado pela constante Ki, vezes a constante de tempo, no caso aqui 100 milissegundos. Naquela videoaula não tínhamos esta multiplicação, pois a base de tempo era 1 segundo. Então, alguma coisa vezes 1 é alguma coisa. Aí não precisávamos, vamos multiplicar por 1. Nesse caso, temos que colocar a base de 100 mili. Portanto, fazemos integral é igual a integral mais esse termo todo aqui. Portanto, estamos acumulando isso na constante, ou melhor dizendo, na variável integral. Derivativo, então, vai resultar em zero. Está aqui a constante KD, que já inicializamos em zero, mas é essa variação. Então, o cálculo da nossa componente derivativa do controlador PID baseia-se nas leituras passadas, portanto, é este algoritmo aqui. E o PID é calculado como a soma dos três, proporcional, integral e derivativo. Aqui apenas estamos normalizando o PID, pois o PWM é 8 bits e a nossa leitura tem os 10 bits por causa do conversor AD. E aqui o pulso recebe o PID mais 128, que é exatamente o ponto de estabilização, que é 50%, que foi arbitrado por nós. Queremos o DUT em 50% quando a temperatura estiver 25. O sistema em malha fechada vai fazer então com que o DUT varie para tentar estabilizar a nossa temperatura. E aqui apenas limitamos o pulso em 255. De código é isso, as novidades são essas. Assista às aulas passadas se não entender alguma outra coisa aqui no código, pois ele já foi explicado totalmente. Hoje não teremos a leitura dos botões, pois é desnecessário. O hardware está aqui, vamos aproveitar o mesmo hardware, só que não precisamos ligar o motor hoje, apenas vamos checar o valor no display, pois como mencionei, é a emulação de um sistema em malha fechada. Por esse motivo, não é necessário que o atuador esteja conectado, até porque o motor não atuaria como queremos, que
Então estamos aqui considerando um dispositivo hipotético que com Duty Cycle reduzido ele resfria, com Duty Cycle do PWM aumentado acima de 50%, ele esquenta, ali em 50% ele não faz nada. É basicamente isso que estamos tentando emular aqui. Vamos ver o funcionamento na prática com o PIC 18F4550. Venha comigo! Aqui está o nosso sistema montado na bancada, o PIC 18F4550, display LCD, os botões não serão necessários hoje, inclusive não estamos lendo os botões na aula de hoje, LM35, e este LED aqui pisca a cada 100 milissegundos, indicando a nossa time base, a nossa base de tempo, onde efetuamos os cálculos do controlador PID. LM35 mede a temperatura ambiente, vamos ligar aqui o sistema. Olha só, no display nós temos 30,76 graus Celsius. Estamos tentando compensar isso diminuindo o Duty Cycle. Lembrando que um Duty Cycle pequeno subentende que o nosso atuador está resfriando. Vamos colocar aqui, passar um álcool para reduzir a temperatura do LM35. Veja que caiu a temperatura e conseguimos estabilizar um pouco o nosso PWM, que estava decaindo, agora ele voltou a subir de forma sutil. Então ele vai procurar estabilizar a temperatura em 25 graus Celsius. Aí o propósito deste algoritmo, galera, é que você tente encontrar as constantes Kp e Ki para o seu sistema. E isso muitas vezes é um exercício de paciência, principalmente para sistemas onde não temos a análise analítica, não temos a função de transferência, e a maioria dos sistemas práticos são assim. Então observe que agora nossa temperatura voltou a subir e o PWM voltou a decair, como você pode ver. Tentando resfriar um pouco aí, mas a tendência é que ele se mantenha, pois está calor hoje aqui, então realmente o PWM vai ficar baixando dessa forma que você está observando. É isso, uma aplicação para você conferir de controladores PID. Agora deixe seus comentários e se tiver dúvidas também comente, havendo tempo vamos responder. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC avançado. Deixe o seu like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Aqui tem muito conteúdo, cursos, séries, projetos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais também, aquele abraço e até a próxima.